Escolha o correto. Porque quanto mais eu escolho o correto, mais livre eu sou. Ou seja, na psicologia atomista, a liberdade só existe na verdade. A psicologia que moderna, que ela tem uma influência da Revolução Francesa, ela coloca a liberdade como maior valor. Por isso que é muito fácil o paciente chegar dentro do consultório e falar assim, não, eu quero fazer, sei lá, eu quero trair minha esposa. E o psicólogo falar assim, ok, se essa é a tua vontade, quem sou eu para tirar a tua liberdade? Entende o ponto? Só que se a gente pensar em liberdade dentro da verdade, quando ele faz esse ato, ele sai da verdade. Ou seja, ele acha que ele está sendo livre ao escolher, mas ele está cada vez mais se enrolando, né? Porque de repente ele, pô, traí minha esposa, sei lá, eu tenho 3 filhos, vou pagar tanto de pensão, a mulher não quer me ver nem morto e tal, tal, tal. Enquanto se ele permanece numa certa fidelidade, ele continua mantendo a liberdade dele, né? Então, Isso é muito interessante, porque é meio que divide, assim, do que é liberdade mesmo, né? claro, A claro. liberdade é escolher o que você quiser. Isso é possibilidade. Entende o ponto? Eu Aham. posso, sei lá, eu posso no vizinho aqui de sala, eu tenho a possibilidade de ir no vizinho da sala aqui e matar ele. Possibilidade eu tenho. Liberdade não. Por que eu não tenho liberdade para fazer isso? Porque ao fazer isso a câmera vai pegar e aí daqui a meia hora a polícia tá atrás de mim, não tem mais liberdade. Uma possibilidade eu tenho. Por isso que Santo Tomás ele é muito terminológico. Então quando a gente diferencia possibilidade e liberdade, a gente abre um campo de consciência maravilhoso. É muito interessante isso. Quando eu tava falando pra você que eu li aquele livro A Vida Intelectual, Uhum. eu comecei a ler por ele por conta do Contos Acadêmicos, que faz aquela Uhum, ordenação das uhum, leituras. uhum. Sim. E aí ele pede pra você começar a ler, tipo, Suma Gramatical Isso. e tentar entender. E eu comecei a ver que o poder das palavras, né? Como entender a diferença das palavras te ajuda a ordenar melhor essa consciência. Perfeitamente. Sabe por quê? Porque a gente somatiza definições. Uma vez uma paciente chegou na minha. Isso é muito foda. É. Porque eu tenho uma. Eu queria só uma. Eu queria água. Ô, Du, pega uma água lá pra ele. É, gelado ou sem gelo? Gelada, gelada. Gelado, tem na geladeira. Então, olha o ponto. Um aspecto desses pilares, eu falei, vamos só falar, né? Começamos pelo desenvolvimento das virtudes, encontrar e ordenar as paixões desordenadas. Obrigado. E é a psicorreeducação. Eu chamo de psicorreeducação. O que é isso? Nós fomos mal educados, em algum grau. Seja pela nossa família, seja pelo que a gente deu cabeçada, né? A gente foi mal educado em algum grau. Então a gente precisa se reeducar. Ou seja, a gente também tem uma sociedade que não educa nas virtudes, etc. A gente tem que se reeducar. Para isso, eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha própria vida. Ou seja, eu sou responsável por me educar. Então, eu tenho que buscar. Porque o que acontece? As pessoas tendem, às vezes até dentro da terapia, né? Eles vão pro passado, e aí, quando eles vão pro passado, eles pegam um determinado ato do passado e usam de muleta. Ou seja, eu sou assim, mas também, lá atrás. Mas também minha mãe, mas também meu pai. Enfim, e vai ficando nessa dinâmica. Aqui a gente já fala o seguinte, ó, não importa teu pai, não importa tua mãe, tudo bem, teu passado pode ter sido muito cruel mesmo. Mas o que você vai fazer com ele é opção tua. Entende? É a tua responsabilidade. Então, a gente tem esse movimento de responsabilidade de fazer o que precisa ser feito para ordenar, para desenvolver. E junto com isso tem a boa definição, eu adoro esse termo, enfim, que é a boa definição de termos que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Ou seja, uma vez uma paciente chegou no meu consultório e ela falou o seguinte. Na época eu não tinha secretário, não tinha nada. Eu alugava uma sala e ficava lá esperando os horários. Ela foi, bateu na porta, mas sabe quando já bate na porta e você sente assim, tem alguma coisa errada? Né? Tem alguma coisa errada aqui. E aí, ela chegou, e quando ela chegou, eu abri a porta, ela entrou desesperada, assim. E ela começou a falar assim, tô desesperada, tô desesperada. Ela falava, assim, essa era a palavra. E eu pensei assim, cara, o que houve, né? A minha sensação, eu vi uma pessoa que tinha sido assaltada. A minha sensação era essa, tá? Ela foi assaltada, só pode ser isso. E ela saiu correndo, entrou no prédio e tá aqui, né? Ainda naquele clima, né? Na adrenalina. Aí eu falei, calma, senta. Não, eu tô desesperado, tô desesperado, tô desesperado. Aí ela sentou, aí eu peguei um copo d'água, dei água pra ela, ar-condicionado, ela foi acalmando. Falei, pô, me fala o que aconteceu. Pô, né, você tá assim, não dá nem pra gente começar a terapia. Aí ela falou assim, você quer saber o que aconteceu? Eu falei, claro. Aí ela pegou esse dedo aqui e apontou pra mim, o anelar. Aí eu tô olhando pro, assim, sei lá, um segundo, né? Um segundo, né? Aquele raio-x de um segundo. Aí eu tô olhando aquele dedo, aí eu tô subindo, né? Aí quando eu chego na unha, eu vi que aquela unha tá quebrada. E reparo que nos outros dedos,
Nas outras unhas, as unhas estão feitas e não quebradas. Falei, será que ela quebrou a unha? Mas sei lá, alguém empurrou ela, deve ter sido um assalto, sei lá. Aí ela olhou pra mim e falou assim, então, eu paguei caro fazendo essa unha ontem. Eu falei, então ela tá falando pra mim que ela tá desesperada porque a unha quebrou. Calma, antes de eu tomar essa conclusão, deixa eu investigar um pouco mais. Eu falei, como é que aconteceu? Não, eu tava saindo do elevador e... Tava entrando no elevador e quebrei. Aí eu olhei pra ela e falei o seguinte, você tá dizendo pra mim que o que você tá sentindo pela tua unha quebrada é o contrário da esperança? Eu entendo que no universo feminino a unha tem um valor diferente do universo masculino. Mas desespero... Eu falei, olha, as pessoas pulam da ponte por desespero. As pessoas metem o carro na árvore por desespero. Você tem certeza que você está desesperada? Aí ela parou e falou assim... Não, eu acho que eu exagerei um pouco, né? E aí... Acho que todo mundo tem uma unha quebrada em algum momento. Pois é. E aí eu falei pra ela, olha... A gente tem que definir bem. Porque nós temos imagens de definições. Eu te conheci hoje. Se eu pegar um papel aqui pra mim e um papel pra você, a gente não vai ver o que a gente vai desenhar. E a gente fala assim, vamos desenhar alguém desesperado. Não vai ser alguém com a unha quebrada. Não daquele jeito. Pode ser alguém com a unha quebrada, mas todo destroçado depois. Ou seja, por mais que a gente não se conheça, a nossa imagem de desespero é muito próxima. Uhum. Certo? Assim como a alegria, os sentimentos. Ela também tem. A cabeça dela também tem. Então, quando ela fala, tô desesperado, o que o corpo falou? Desespero? Vamos lá. Acelera, treme a mão, respiração fica ofegante e tudo mais. Certo? Ou seja, ela viveu o desespero porque ela definiu aquele ato como um desespero. Ah, mas ela não poderia definir de outra forma? Claro. Ela poderia falar assim, estou extremamente irritada comigo. Perfeito. Perfeito. Ela tá irritada com ela. Quebrou a unha, desatenção. Tô chateada comigo, porque pintei, gastei 150 nessa unha, fui subir no elevador, bati com o dedo, quebrei. Tá encaixado. Desespero é exagero. Entende? Então a gente precisa dar nome aos bois mesmo. Às vezes eu até falo, você quer ver uma parte prática para isso? Fácil? Dicionário, cara. Pega um dicionário. Você vai ver desespero, tristeza, raiva. É claro que dentro do tomismo você não precisa ir tanto no dicionário, porque Santo Tomás já fazia isso. Você vai pegar lá, o que é raiva para ele? Beleza. Ali na definição, a gente tem que absorver essas questões. Né? Por que às vezes, você quer ver um exemplo? Machado de Assis. Né? O professor Sidney falava que Machado de Assis era o maior psicólogo brasileiro. Né? Mas ele não foi psicólogo. Mas por que é tão interessante? Porque o Machado conseguia definir bem os seus personagens. Entende? Hoje as pessoas não definem nada delas. Quando a pessoa fala assim, não, minha definição é que eu sou uma metamorfose ambulante, você não está se definindo e você está usando uma desculpa para você não ser fiel a nada. Entende? Você vai ser infiel a tudo. Por quê? Porque como você não tem força para ser fiel e resistir, eu prefiro falar que eu sou uma metamorfose ambulante porque eu posso trair qualquer coisa. Afinal de contas, eu sou uma metamorfose ambulante. Entende o ponto? Então vira um problema. É claro que é difícil muitas das vezes a gente resistir em alguma coisa que a gente se comprometeu. Mas a vida é isso. A vida é isso. Né? Quando alguém, sei lá, vamos pegar relações que a gente não é um contrato, né? Sei lá, mãe e filho, pai e filha. Você pode trair teu pai. Você pode trair tua mãe. É óbvio. Ou tua mãe pode trair você, ou teu pai pode trair você. Né? Ou seja, precisa de nós um exercício, uma força para resistir no lugar correto.